Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. Nesse mês de fevereiro nós estamos falando no tema Crendo e Confessando a Palavra, que é tão importante, né? Antes de tudo eu quero agradecer a sua audiência, você que está aí do outro lado. Se você gostar desse vídeo, no final compartilhe com outras pessoas, porque assim nós vamos ajudá-las, levando a Palavra de Deus e cumprindo na verdade o nosso dever aqui, que é fazer o trabalho que foi feito por Jesus, é continuar, né, esse ministério, tá? No ministério da reconciliação, nós temos a obrigação de reconciliar as pessoas com Cristo. E eu quero convidar você a orar. Vamos orar? Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, nesse momento eu quero te pedir que abra os olhos espirituais das pessoas que estão assistindo nesse momento o programa. Seja a hora que for, no lugar aonde for, que elas compreendam o que será dito aqui, que cada uma seja tocada para que possa, sim, através da sua palavra, fazer as mudanças necessárias, que as dores sejam amenizadas e que a sua graça sobrecaia sobre todas elas. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Quero fazer esses agradecimentos também. Nós estamos aqui utilizando o gabinete do pastor Eliseu Torres, aqui na Igreja Verbo da Vida, Barro Duro. E nós agradecemos essa possibilidade de estarmos aqui num ambiente super agradável e organizado para poder gravar o programa Mulheres de Fé. Quero agradecer o convite da irmã Silvia, que nos reúne, não é, nesse ideal que já acontece há tantos anos, com tantas pessoas queridas passando por aqui, inclusive o querido pastor Antônio Pinto, que nos deixou. Quero agradecer também ao professor Paulo Cajueiro, que tem uma paciência incrível com a gente aqui, todas as vezes na gravação e na edição desse programa. E quero abraçar a todas as irmãs que participam, todas as mulheres de fé, dizer que nós precisamos ser fortes e corajosas para a gente continuar com esse projeto e temos a certeza que Deus irá nos suprir com outras pessoas que chegarão, porque quanto mais, melhor. Nesse caso, nunca vai ser demais, não é? Então eu quero falar um pouco com vocês, eu já falei aqui em outras oportunidades, a frase, a sua palavra tem poder. E é exatamente isso. Hoje eu vou trazer alguns exemplos onde nós poderemos provar onde a palavra tem poder, quando a palavra teve poder na minha vida, e aí você que está aí do outro lado poderá se identificar também, lembrando quando você falou alguma coisa e quando o tempo passou, a coisa aconteceu. Às vezes acontece imediatamente, às vezes demora um pouquinho, mas eu vou te falar, quando sai da boca, na maioria das vezes acontece. E a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Mas na verdade hoje nós vamos falar em crer e confessar a palavra. E aonde está a palavra, Edjane? Que palavra é essa? Nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, obviamente, né? E eu vou falar uma coisa para você. Quando a confissão passa a ser uma convicção, aí, ao meu ver, ela se torna fé. E aí eu chamo para o dicionário, crer no dicionário é tomar por verdadeiro, é acreditar, não é? E a maioria dos dicionários não traz a palavra fé como sinônimo de crer. Muitas vezes crer é sinônimo, quando você coloca fé, traz como sinônimo crer. Mas quando você procura por crer, nem sempre traz fé como sinônimo. E eu acho isso muito bom. E lá na frente você vai entender o porquê. Então, crer é isso. Agora, e confessar? Confessar no dicionário pode ser declarar-se, revelar-se. E aqui também pode ser interpretado assim. Eu fiz algumas anotações para que eu não deixasse nada para trás, para que eu não esquecesse de nada, tá?
E aí o que acontece? Na minha vida, quando eu confesso a palavra, eu me sinto me declarando que eu sou fiel à palavra de Deus. Isso é quando eu declaro a palavra. Quando eu declaro a palavra, eu estou dizendo, sim, eu creio em Jesus. Sim, eu confio em Deus. Eu sei quem é o meu Pai. Então, na verdade, esse é o crer, não é? Eu vou convidar vocês para a gente ir na palavra, é onde nós devemos sempre buscar, não é? O entendimento, a compreensão, a clareza. E aí eu vou dizer uma coisa, não é usar a palavra como se ela fosse um livro de adivinhação. Não é isso. Hoje eu amanheci, eu vou pensar aqui, me dá a resposta aqui, Senhor. Tem pessoas, não é? E a gente vê constantemente. Deixa eu ver aqui, hoje não é assim. Né? Não é assim. A gente deve estudar a palavra, ruminar, meditar. E muitas vezes não precisa você passar para um segundo versículo se você ainda não compreendeu perfeitamente um versículo. Você fica naquele versículo o dia todo naquele único versículo. E aí ao final do dia, aquilo vai falar muito forte com você. Você vai ter, não é, a clareza do que aquilo queria dizer. Mas nós vamos em Romanos, tá? No capítulo 10, e eu vou chamar vocês para a gente ir no capítulo 10, no versículo de número 9. No versículo número 9, ele traz aqui para a gente uma promessa de salvação. Olha que coisa boa, promessa de salvação. Mas essa promessa de salvação, ela vem acompanhada de uma condição. Então vamos ver o que está escrito aqui? Vamos lá. No capítulo 10 de Romanos, no versículo 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vamos fazer o contrário? Você será salvo se você crer e se você confessar aquilo que você crê. Olha como é isso é muito importante. Então, promessa de salvação ligada a uma condição. E qual é a condição? É você crer e confessar. É maravilhoso isso aqui. Então você pode, inclusive, escrever para que você tenha convicção daquilo que você está falando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso é maravilhoso, tá? Então nós vamos aqui falar sobre salvação, tem essa condição, mas tem outras coisas embutidas aqui. E uma delas é a importância da confissão. Porque se a condição é confessar, é crer e confessar, essa importância, ela não é só para você ser salvo, mas é para que você possa obter tudo aquilo que você quiser. É para que você possa fazer com que seja manifesto tudo aquilo que Jesus já conquistou para a gente. E aí eu preciso falar com você agora, eu vou dar um exemplo de confissão. Você que está em busca de saúde, de cura. Eu vou trazer para cá isso agora. Porque muitas vezes você pode dizer assim, eu já orei, já pedi a Deus e se Deus quiser, vai acontecer. Não, quando você coloca se Deus quiser, você diz que eu não tenho convicção de quem é Deus. Porque quando você tem convicção de quem é Deus, você sabe que Ele quer que você esteja sarado e curado. Quando você sabe quem é Deus e você reconhece Jesus, você sabe que Jesus já conquistou a cura. Então, você nunca deve falar assim, eu vou alcançar a cura, eu vou conquistar a cura. Jesus já conquistou? Você já alcançou a cura. Ela só precisa se manifestar na sua vida, porque ela está no plano espiritual, ela está no céu. Para que venha aqui, para se manifestar no corpo, que é material, você precisa o quê? Crer no seu coração e confessar.
Então, na verdade, eu acredito que crer não é fé. Só vira fé quando você crê e confessa. Quando você crê e confessa. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque crer e confessar, quando você confessa, você não confessa o que você vê. E eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu fui diagnosticada com câncer pela última vez, e eu digo pela última vez porque foram 5 vezes, quando eu fui diagnosticada com câncer pela última vez, eu já tinha a convicção de que Jesus era o meu único Senhor e Salvador. Eu já tinha declarado a palavra, confessado, declarado com a minha boca. Então, na verdade, eu já estava salva, tá? Porque aí você pode ir no capítulo 10, versículo 9, nós já falamos aqui, tá bom? Então, eu já sabia que eu estava salva. Quando o médico deu o diagnóstico, eu disse assim, isso tudo vai desaparecer. Não quero nem ver, isso tudo vai desaparecer. Mas por que eu disse isso? Porque eu não estava só confessando, eu já tinha a convicção. Por ter a convicção, eu já dizia isso com segurança, na frente de um médico. No primeiro momento, ele achou que eu estava ficando louca, porque ele disse assim, tá certo, Edjane, tá ótimo, mas você precisa conversar com uma psicóloga. Oi? Né? Eu digo, tudo bem, isso também está na Bíblia, porque a Bíblia afirma que aqueles que têm a fé verdadeira serão confundidos como loucos. E aí eu vou passar um pouco mais para frente no tratamento, na terceira sessão de quimioterapia, de um processo que seriam 12, eu comecei a sentir uma dor muito forte nas costas. E o processo era de tratamento de câncer no pulmão. Uma dor forte nas costas, e o que eu fazia? Eu dizia, ai que dor, tô com dor, ai que dor, tô com dor. De jeito nenhum, eu nunca abri minha boca para dizer isso. Eu dizia, eu sou curada, eu sou sarada. Quanto mais doía, eu dizia, eu vivo em saúde divina. Eu tenho saúde divina. O Espírito Santo que vivificou o corpo de Cristo vivifica o meu. Eu vivo em saúde divina, eu sou curada e sarada. E quanto mais doía, mais eu falava, até que o Espírito Santo falou comigo, fale com o seu médico. Você sabia que quando a gente está ligado à palavra, o Espírito Santo fala com a gente e a gente entende o que é. Por quê? Porque a gente tem clareza na palavra. E aí ele disse, fale com o seu médico, eu falei. Quando eu falei com o médico, ele disse, vai fazer a tomografia imediatamente. E quando eu fiz a tomografia, mostrou que os tumores já tinham sumido, desaparecido. Então, a gente precisa entender, é Deus que permite a doença? Não, Deus não permite a doença não é de Deus, Deus é um Pai, as coisas boas vêm dele. E aonde está isso, Edjane? Na palavra lá em João. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É impossível vida em abundância com doença. Está na palavra. E lá no mesmo lugar está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então a gente sabe que é ruim, é do diabo mesmo. É bom, é de Deus. Ah, Edjane, mas e essa dor que apareceu em você nessa época? A dor apareceu para que o nome de Jesus fosse glorificado. E isso também tem na Bíblia, quando em uma passagem eles perguntam por que a criança nasceu cega. Foi para punir a ele ou aos pais? Não, foi para que o nome de Jesus fosse glorificado, porque naquele momento ele voltou a enxergar. Foi exatamente isso, eu senti a dor e o nome de Jesus foi glorificado, porque quando eu fiz o exame mostrou, como meu médico diz, o bandido já tinha caído, e eu digo que quem caiu foi o inimigo. Então, você precisa confessar. Quando você confessa a palavra, sem ser aquilo que você está vendo ou sentindo, porque se eu fosse confessar naquela hora, o que eu via e o que eu sentia era o quê? Tô com dor, tá doendo, tô com dor, tá doendo. Não, eu nem falava o que eu via, nem o que eu sentia. Eu falava o que eu cria. Então eu cria e eu creio e confessava. Creio em quê? Que eu sou sarada e curada. E eu confessava, eu sou sarada e curada. E quando você confessa, as coisas se manifestam. A maneira de trazer aqui, ó, né? De fazer a manifestação do que nós já temos, porque já foi conquistado por Jesus, é confessando. Confessando o quê? Qualquer coisa? Não. Confessando a palavra. E para que você confesse a palavra, você precisa
conhecer a palavra. E hoje está muito fácil, porque quando você quer, você ainda não tem o conhecimento, ainda não tem a desenvoltura na Bíblia, você na internet você encontra versículos de cura, versículos sobre finança, versículos sobre tudo. Agora, se você quer dar um mergulho mais profundo, você pode fazer o Rema, que é uma boa possibilidade, que é um curso bíblico maravilhoso. Você pode assistir escola bíblica. Aqui mesmo tem escola bíblica todos os domingos, 10 horas da manhã. Você pode assistir uma boa ministração sobre o Espírito Santo, como tem dia de quinta-feira, no Verbo da Vida. Verbo da Vida em qualquer verbo da vida que você for. Se você for na do Barro Duro, vai inclusive encontrar conosco, as mulheres de fé. Então, eu vou te convidar para que você vá agora em Romanos 10 mesmo, no mesmo capítulo que nós já estávamos. Hoje a gente só vai ficar nesse capítulo. Eu não vou fazer você ficar caminhando muito aí na Bíblia, mas nós vamos no mesmo capítulo e na sequência. Capítulo 10, versículo 10. E aí nós vamos encontrar o que no versículo 10? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando você confessa com a sua boca, você está confessando para a salvação. E aí a gente pode ler a palavra salvação e substituir para a cura, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio financeiro. Você confessa para ajustar a sua vida. Você confessa para que as coisas aconteçam. Eu confesso assim quando eu acordo: Espírito Santo, muito obrigada, eu sou sarada e curada. Meu Deus, eu te rendo graças. Sou sarada e curada. Jesus já conquistou a cura para mim. Espírito Santo, coloca tudo no lugar. Meu Deus, eu sou tua. Minha casa é tua, o meu carro é teu, o meu trabalho é teu, é tudo para você. Coloca tudo no lugar. Que não seja como eu queira, mas seja como o Senhor quer. Sabe por quê? Porque Ele quer o melhor. Ele quer muito melhor do que a gente pode imaginar, né? Então, no versículo 10, a gente já viu que porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Para crer em Deus é preciso saber quem Ele é. Quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Você precisa saber em quem você está confiando. E a partir daí, ao acreditar nele, nós passamos a reconhecer a nossa própria identidade. Quando nós reconhecemos a nossa identidade, nós descobrimos o poder que habita em nós. Porque quando a gente entende o caráter de Deus, qual é o caráter de Deus? Deus é amor. O caráter de Deus é amor. Então, o caráter de Deus é amor ágape. É aquele amor que Ele não olha o defeito. Ele não olhou o pecado. Porque se Ele olhasse para o nosso pecado, nós não seríamos salvos. E a única condição foi se acreditares no seu coração e confessar com a sua boca. É você colocar a fé em atitude, em ação. A fé o que é? A fé, lá em Hebreus 1, eu já ia deixar isso para o final, mas eu já estou falando. A fé diz assim, lá em Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Olha, o que queremos, o que esperamos, é a certeza e a prova daquilo que não podemos ver. E isso é muito bacana da gente entender, não é? Porque a pessoa está doente e aí a pessoa quer o quê? A cura. Mas ela está vendo a cura? Não. Mas o que ela quer? A cura. Então aqui diz que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. No caso do doente, a cura. E a prova daquilo que não podemos ver. Não vê a cura, mas espera, acredita, confessa e recebe. Porque a palavra diz que Ele é fiel. Ah, mas Deus não vai ser fiel porque eu sou um pecador. Para de pensar nisso. Deus não é fiel nem a mim nem a você. Ele é fiel à palavra dele. Por isso você precisa conhecer a palavra. Para na hora que você vai confessar, falar, você tem que falar a palavra. Pai, a sua palavra diz.
A sua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas doenças e enfermidades. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Você pode ser o que a palavra diz que você é, que o Filho de Deus é. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, faça rapidamente essa confissão, para que você possa aproveitar, receber, desfrutar de todas as promessas que tem na Bíblia, que são maravilhosas. E aqui a Bíblia diz, né? Só eu sei os planos que tenho para você, são planos de paz. A gente só pode estar em paz quando a vida emocional está equilibrado, o financeiro está equilibrado, quando estamos andando em saúde, aí nós estamos em paz. E é isso que Deus quer para nós. Basta viver pelos princípios. Quando você utiliza os princípios bíblicos, aí você vai começar a desfrutar de tudo isso na sua vida. E eu estou falando aqui de algo que eu tenho experimentado diariamente, viu? Eu tenho experimentado diariamente. Quando eu cheguei, que eu peguei essa palavra para viver essa palavra, eu estava com a vida bem desorganizada. E eu já estava quase perdendo a vida. Para dizer a verdade, quase perdendo a vida. Tá por Mas ele é tão maravilhoso que ele me resgatou bem na hora H. Bem na hora H. Então, eu vou convidar você para a gente continuar só para mais um aqui, um versículozinho no mesmo capítulo 10 de Romanos, porque eu prometi que nós não íamos para nenhum outro mais, né? Então, Romanos 10, 11, na sequência. Lemos primeiro o 9, agora lemos o 10 e agora eu vou ao 11, que será o último, e diz assim: como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. O que quer dizer que jamais será envergonhado? Você crer nele, você crer que ele vai arrumar o seu casamento. Você não vai ser envergonhado. Ande pelos princípios. Tenha paciência. Haja pelos princípios. Ah, Edjane, mas dentro da minha casa, minha esposa, ela não tem paciência. Já recebi uma ligação de um ouvinte no meu trabalho, no secular, que dizia isso. Dizia: Edjane, vou me separar, eu tenho 2 filhas pequenas e eu vou me separar, minha esposa ela não tá dando certo. Eu disse: tenha paciência, confie em Deus. Se você confiar em Deus e tiver paciência, o seu casamento vai para o lugar. Deposita nele toda a confiança. Lê a palavra para confessar. Se você confessar a palavra, ele vai ser fiel. Fiel a quem? A palavra. É a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Então, a gente já passou aqui Romanos 10, 11, não é? Então, se você apenas crê, eu não considero fé apenas crer, como eu já falei no início. Você precisa crer e confessar a palavra. Aí é fé. Edjane, mas você sentindo dor, você confessava que era curada e sarada? Sim. E quanto mais você confessa, mais a convicção vai chegando, a convicção vai chegando, a convicção vai chegando, é quando se manifesta. É quando se manifesta. Não é só na minha vida que pode acontecer. Nós temos vários exemplos de pessoas que tiveram a mesma manifestação da graça de Deus, do amor, do favor, da misericórdia dele, em várias áreas da vida. Aconteceu comigo e pode acontecer com você. Aconteceu com os nossos irmãos que já nos contaram vários testemunhos e pode acontecer com você e vai acontecer com você. Basta você dar o passo de fé, porque a gente precisa se posicionar. Você sabe que Deus não vai fazer a nossa parte? Não, Ele já fez algo muito maior, Ele já abriu mão do Filho dele, mandou aqui na terra para passar tudo aquilo que nós sabemos. E aí o que aconteceu? Ele não desistiu. Ele foi tentado por Satanás. Foi. Ele sofreu, ele sentiu peso. Chegou um momento que ele titubeou, dizendo: afasta de mim esse cálice. Mas imediatamente ele disse: opa, mas que seja feita a sua vontade. Então, quando você tiver para desanimar, você diz: Senhor, a sua palavra diz. E você confessa o versículo daquilo que você está precisando. E ele vai ser fiel à palavra dele. Isso é muito importante. Eu quero convidar você que está aí do outro lado, que compreendeu que as coisas podem se manifestar aqui para você, assim como se manifestaram para mim e como outras áreas da minha vida estão se manifestando aos poucos. Nós estamos vivendo um processo.
E a gente precisa aceitar o processo, devagar, com confiança. Se você quer ter essa confiança, se você já quer dar esse primeiro passo, que é ser salvo, que é se tornar um filho de Deus, eu te confesso agora a fazer essa confissão comigo. Então pare agora um momento e vamos confessar Romanos 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9, que diz aqui, nós já lemos no início: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Confesse agora comigo. Pai, eu te rendo graças. Pai, eu creio que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Pai, nesse momento eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida e te peço, Pai, escreve o meu nome no livro da vida que está em suas mãos. Eu prometo também ser fiel à sua palavra. Também ser fiel à sua palavra. Eu te agradeço, Pai, por quem eu confessando e tendo a convicção que o Senhor é meu único Senhor e Salvador, eu já sou salvo, em nome de Jesus. Essa confissão te faz filho de Deus, herdeiro de todas as promessas que estão na Bíblia. Então você tem várias possibilidades de conhecer a Bíblia, inclusive em todas as ministrações que tem nesse canal. Temos várias ministrações de vários temas. Você pode assistir, você pode anotar o versículo, você pode abrir a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia e tem um celular, você pode baixar gratuitamente a Bíblia no seu celular e fazer a leitura. Assim como você pode baixar também um aplicativo chamado Glorify e você pode fazer um devocional diário. É maravilhoso. Lá você vai encontrar o versículo, lá você vai encontrar a explicação do versículo e lá você vai encontrar a oração em cima daquele versículo. É maravilhoso. Faça isso. Eu agradeço a sua audiência. Peço a Deus que esteja com a mão dele estendida, com bênçãos para você e para a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.